Você já se perguntou por que certos desejos parecem dominar sua mente, mesmo quando você tenta resistir? E por que, mesmo após orações, confissões ou promessas, a tentação da luxúria continua retornando como uma sombra persistente? Talvez o que você esteja enfrentando não seja apenas uma fraqueza humana. Pode ser a ação silenciosa, mas poderosa, de um espírito maligno. Neste vídeo, você vai descobrir os 5 sinais mais claros de que o demônio da luxúria está atuando em sua vida. E o mais importante, aprenderá, com a orientação de Padre Pio, como se libertar dessa influência de uma vez por todas. Antes de começarmos, peço que deixe seu like se você acredita que este conteúdo pode ser útil para você e para outros. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrição agora mesmo, para não perder nenhum vídeo que traga mais orientações espirituais, dicas de fé e orações que podem transformar sua vida. Vamos juntos, em nome de Cristo, nos fortalecer e vencer essa batalha espiritual. Se você está assistindo a este vídeo, é porque sente que algo precisa mudar. Talvez você esteja cansado de travar uma batalha solitária contra impulsos que parecem incontroláveis. Ou talvez deseje compreender por que sua vida espiritual parece estagnada, mesmo com tantos esforços. O demônio da luxúria, embora muitas vezes tratado como algo banal, é um dos mais perigosos e silenciosos inimigos da alma. E é por isso que hoje falaremos sobre ele, com verdade, coragem e fé. Padre Pio, um dos santos mais extraordinários da Igreja Católica, dedicou sua vida a combater as forças do mal. Estigmatizado com dons espirituais como bilocação e leitura de almas, ele via além do que os olhos podiam enxergar. Com frequência, alertava os fiéis sobre as artimanhas do inimigo, especialmente quando este se disfarçava de desejo inofensivo. Para ele, a luxúria era uma armadilha sutil, mas mortal, que arrastava almas para longe da presença de Deus. Muitos acreditam que os pecados relacionados à carne são menores ou naturais. Mas o que acontece quando esses desejos tomam o controle da mente, distorcem a forma de amar e nos afastam da oração, da pureza e da paz interior? O que parecia inofensivo pode, na verdade, ser um sinal claro de que um espírito impuro está presente, influenciando suas escolhas, suas emoções e até sua visão do mundo. Por isso, neste vídeo, vamos identificar os 5 sinais mais reveladores da atuação do demônio da luxúria na vida de uma pessoa. E, acima de tudo, vamos caminhar juntos em direção à libertação, confiando nas palavras e nos conselhos de Padre Pio. Cada sinal será abordado com profundidade, com exemplos reais, orientação espiritual e orações que podem transformar sua caminhada. Agora que você está preparado espiritualmente, vamos ao primeiro sinal. E talvez, neste exato momento, ele já esteja presente em sua vida. Um dos sinais mais reveladores da presença do demônio da luxúria é a invasão de pensamentos impuros nos momentos em que você mais busca Deus. São aquelas imagens ou desejos que surgem repentinamente durante a oração, na missa, durante a confissão ou até na leitura da palavra de Deus. Não importa o esforço para manter a mente focada. Parece que algo ou alguém está ali, tentando distraí-lo e manchar o sagrado. Padre Pio dizia com clareza: o demônio é como um cão raivoso acorrentado. Ele só ataca quem se aproxima demais. Isso significa que quanto mais você busca a Deus, mais o inimigo tentará desviar seus pensamentos. Mas há uma grande diferença entre uma distração natural e uma influência espiritual maligna. Esses pensamentos impuros não surgem apenas como distrações breves. Muitas vezes, eles se tornam obsessivos, cíclicos e carregam uma carga emocional pesada. Vergonha, excitação, culpa, medo.
O ambiente é sagrado, mas a mente está dominada por imagens que não deveriam estar ali. Essa é uma marca clara da atuação demoníaca, e ela visa um único objetivo: afastá-lo de Deus por meio do desânimo e da culpa. Pessoas que vivenciam isso com frequência acabam se sentindo indignas. Elas dizem para si mesmas: se nem na oração consigo me manter puro, então sou um fracasso espiritual. E o que o inimigo faz com esse sentimento? Ele transforma em desistência. Quantos já abandonaram a vida de oração por causa disso? Mas há esperança. Padre Pio dizia que nesses momentos o segredo é não lutar sozinho. Ele recomendava invocar imediatamente o anjo da guarda. Segundo ele, quando o espírito da luxúria se aproxima, seu anjo pode envolvê-lo com asas de pureza. A ação divina é mais poderosa do que qualquer tentação, desde que você chame por ela com sinceridade. Outro ponto essencial é reconhecer que esses pensamentos impuros constantes não são seus. São imposições do inimigo. O demônio da luxúria age como um parasita espiritual. Ele lança a semente, observa a reação e alimenta o ciclo. Se você se culpa, ele vence. Se você entrega esse pensamento a Deus, ele perde. Há também aqueles que, mesmo sem se dar conta, permitem a entrada desses pensamentos pela porta da distração. Um simples conteúdo sensual visto no celular, um comentário de duplo sentido, uma música carregada de erotismo, tudo isso é material que o inimigo usa para formar imagens mentais que surgem justamente nos momentos mais sagrados. Padre Pio ensinava que devemos proteger nossos sentidos como se fossem janelas da alma. Feche os olhos para a impureza, tape os ouvidos à vaidade e abra a boca apenas para louvar a Deus, dizia ele. O combate à luxúria começa antes da tentação. Começa na disciplina diária do que se vê, ouve e consome. É importante entender que a mente, quando moldada pelo Espírito Santo, aprende a rejeitar esses pensamentos com rapidez. No início, isso exige esforço e disciplina, mas com o tempo, torna-se um reflexo natural. A mente se purifica, a alma se fortifica e o inimigo perde acesso. Muitas pessoas que procuravam Padre Pio relatavam exatamente esse tipo de tormento. Elas se sentiam sujas, indignas de comungar, de rezar, e ele, com firmeza, dizia: não tema, filha. O inimigo pode soprar no ouvido, mas não pode tocar no coração sem sua permissão. Isso significa que a tentação não é pecado. O pecado está em acolhê-la, alimentar-se dela e transformá-la em desejo ou ação. Se você sofre com esse sinal, saiba que está longe de ser o único. É um ataque espiritual comum, mas não menos perigoso. A libertação começa quando você nomeia o problema, reconhece a origem maligna desses pensamentos e busca a ajuda de Deus com humildade. Esse é o primeiro passo para vencer essa batalha espiritual. Agora, vamos juntos elevar uma oração curta, mas poderosa. Uma oração de entrega e purificação da mente. Oração. Senhor Jesus, purificai meus pensamentos com o vosso preciosíssimo sangue. Livrai minha mente das imagens impuras e das palavras que não vos agradam. Que o Espírito Santo seja meu escudo contra os dardos inflamados do inimigo. E que meu anjo da guarda esteja ao meu lado, protegendo-me de toda sugestão da carne. Em nome de Jesus, renuncio agora ao espírito da luxúria e declaro que minha mente pertence a Deus. Amém. Esta oração, feita com fé, já enfraquece as correntes que o inimigo tenta usar para prender sua mente. Mas lembre-se, é um processo contínuo. A libertação exige constância, vigilância e entrega diária ao Senhor. Agora que você compreende o primeiro sinal da atuação do demônio da luxúria, pensamentos impuros constantes em momentos sagrados, é hora de avançarmos para um terreno ainda mais delicado: o vício oculto em conteúdos sensuais.
E talvez, neste exato momento, essa realidade esteja mais próxima de você do que imagina. O segundo sinal da presença do demônio da luxúria é talvez um dos mais perigosos, justamente por ser silencioso, secreto e quase sempre negado: o vício oculto em conteúdos sensuais. Aqui não estamos falando apenas de pornografia explícita, mas de toda e qualquer forma de material que excite, seduza e corrompa a alma aos poucos. Vivemos numa era em que a sensualidade é apresentada como entretenimento. Redes sociais, séries, músicas, vídeos curtos, tudo, mesmo que sutilmente, convida ao desejo, ao prazer instantâneo, à exposição do corpo como mercadoria. E o inimigo se aproveita disso. Padre Pio alertava que a alma que se acostuma a buscar prazer visual não perceberá quando estiver presa pela escuridão. O que começa com curiosidade se transforma em hábito. O hábito se torna vício. E o vício se converte numa prisão que tira a liberdade da vontade. A pessoa passa a justificar o próprio comportamento. Não é tão grave, é só um momento, eu paro quando quiser. Mas a verdade é que já não há mais domínio. O tempo é consumido, a mente é contaminada e o desejo se torna rei. E onde está a raiz espiritual disso tudo? Na ação sorrateira do demônio da luxúria que age pelas portas abertas. Ele não invade, ele é convidado pela repetição dos mesmos hábitos. A cada clique, a cada imagem consumida, ele ganha território no coração. Padre Pio dizia: quando a alma já não se envergonha de seus pecados secretos, o inferno já começou a se instalar. O vício oculto rouba a intimidade com Deus, paralisa a vida espiritual e abre espaço para uma vida dupla. Por fora, aparência de pureza, por dentro, culpa, angústia e desânimo. Talvez você se identifique com isso. Talvez já tenha tentado parar, fez promessas, confessou, chorou, mas caiu novamente. Isso é sinal claro de que não se trata apenas de uma fraqueza humana. Há um espírito agindo para mantê-lo preso, alimentando pensamentos e criando justificativas. E quanto mais secreto for esse vício, mais força ele ganha. Mas há libertação, e ela começa com a verdade sobre você. A coragem de olhar para o próprio pecado sem máscaras. O ato de reconhecer com humildade que precisa de ajuda espiritual e não apenas força de vontade. Padre Pio sempre orientava que quando o vício toma conta, é hora de mudar a estratégia, intensificar a oração, buscar direção espiritual e fazer sacrifícios concretos. Uma das práticas mais recomendadas por ele era a mortificação dos sentidos. Renunciar de forma voluntária ao que alimenta o vício. Se o celular é uma fonte de queda, que tal limitar seu uso à luz do dia ou bloquear certos conteúdos? Se músicas provocam pensamentos impuros, substitua-as por cânticos ou salmos. Cada pequeno gesto de disciplina enfraquece o domínio do inimigo. Além disso, Padre Pio sempre destacava a força do rosário como arma de libertação. Ele dizia: o rosário é a corrente que amarra o demônio da carne. Quem o reza todos os dias jamais será vencido. Rezar o rosário com fé, mesmo sem vontade, transforma o interior e atrai a presença da Virgem Maria, que pisa na cabeça da serpente. E há um ponto importante a se dizer: Deus não se escandaliza com suas fraquezas. Ele se entristece apenas quando você esconde suas feridas ou decide viver nelas. O Senhor conhece seus vícios, seus pensamentos mais secretos, seus momentos de queda. E mesmo assim, Ele estende a mão todos os dias. Ele quer libertar você e quer começar agora. Vamos então rezar juntos uma oração de entrega específica para quem sente que está preso a conteúdos impuros. Oração. Senhor Jesus, hoje me coloco diante de Ti com toda a minha verdade. Eu reconheço minha fraqueza,
meu vício oculto, minha dependência de conteúdos que me afastam da tua santidade. Liberta-me, Senhor. Fecha as portas que abri com minhas escolhas. Lava minha mente e meu coração com o teu sangue. Que o Espírito Santo inunde meu ser com pureza e fortaleza. E que Maria Santíssima me cubra com seu manto de castidade. Em nome de Jesus, renuncio agora ao espírito da luxúria. Sou livre pelo poder da cruz. Amém. Não subestime o poder dessa oração. Se for feita todos os dias, com sinceridade e jejum espiritual, ela se torna uma chave de libertação. Ao concluir esse capítulo, você deve entender que o vício oculto em conteúdos sensuais não é apenas um problema moderno, é uma batalha espiritual que exige armas espirituais. E você não está sozinho. No próximo sinal, veremos um comportamento ainda mais inquietante, quando a luxúria começa a se manifestar em atitudes obsessivas, mesmo fora do ambiente virtual. Quando o desejo se torna uma busca por controle, posse e domínio. No capítulo anterior, exploramos como o vício oculto em conteúdos sensuais é um sinal de que o espírito da luxúria já encontrou morada na alma. Mas o demônio da luxúria não se contenta em operar apenas na escuridão dos hábitos secretos. Quando encontra brechas maiores, ele começa a transbordar para atitudes visíveis, dominando a maneira como a pessoa se relaciona com os outros. E aí surge o terceiro sinal, o comportamento obsessivo ligado ao desejo. Esse sinal é sutil, mas extremamente destrutivo. A pessoa dominada por esse espírito passa a ver as outras não como irmãos ou irmãs em Cristo, mas como objetos de desejo. A mente começa a fantasiar excessivamente. Cada interação social se torna campo de tensão. O olhar se torna inquieto, o coração possessivo. Não é mais apenas o corpo que está aprisionado. Agora é a alma que tenta controlar, dominar, seduzir. Padre Pio ensinava que, quando a paixão pelo corpo do outro supera o amor pela alma dele, é porque o demônio da carne já sentou no trono do coração. É um comportamento que gera idolatria emocional. A pessoa passa a perseguir afeto, atenção, companhia, tudo motivado por carência, desejo ou vaidade. Não se trata mais de amar, mas de se apossar. Esse tipo de obsessão se revela em atitudes como ciúmes excessivos, vigilância compulsiva sobre o parceiro, idealização de pessoas que mal se conhecem, ou até mesmo dependência emocional extrema. O espírito da luxúria distorce o amor. Onde Deus plantou ternura, o inimigo semeia controle. Onde deveria haver doação, ele impõe manipulação. Pessoas que vivem sob esse sinal geralmente enfrentam um sofrimento interior muito grande, porque no fundo sabem que algo está errado, sabem que aquilo que sentem não é amor puro, mas sentem-se incapazes de controlar os impulsos, e quanto mais tentam se prender a alguém, mais perdem a própria identidade. Isso também se reflete no corpo: insônia, angústia, crises de ansiedade, episódios de compulsão. Tudo isso são sintomas espirituais que se manifestam fisicamente. E o que fazer diante desse sinal? Padre Pio sempre aconselhava o cultivo da pureza de intenção. Isso significa treinar o olhar interior, observar a si mesmo, suas motivações, seus desejos e perguntar: por que estou me relacionando com essa pessoa? Quero dar ou quero receber? Estou amando ou me utilizando? Essa honestidade interior já é uma forma de combater o domínio do espírito da luxúria. Outro conselho importante do Santo Capuchinho era o desapego progressivo. Isso não significa abandonar pessoas, mas cortar os laços de dependência afetiva que escravizam. É possível amar com liberdade e só ama de forma verdadeira quem está espiritualmente livre. Isso exige esforço e decisão diária. Padre Pio também recomendava práticas de silêncio e recolhimento. O espírito da luxúria se alimenta da agitação,
conversas em excesso, exposições desnecessárias, ruído constante. Mas quando a alma se cala, o inimigo se inquieta. O silêncio permite o reencontro com a própria essência e nele Deus restaura. Agora, façamos juntos uma oração de libertação desse comportamento obsessivo. Oração. Senhor Jesus, eu te entrego. Neste momento, meus desejos, minhas carências, minhas paixões desordenadas. Sei que muitas vezes confundi amor com posse, afeto com obsessão. Liberta-me, Senhor, desse espírito que me escraviza emocionalmente, que eu possa amar sem controlar, servir sem esperar retorno e me relacionar com pureza. Que o Espírito Santo purifique minha memória, meu coração e meu olhar. Que o fogo do teu amor consuma toda a paixão doente e que eu seja livre para amar como tu amas. Em nome de Jesus, renuncio agora ao espírito de possessividade, de carência e de desejo distorcido. Amém. Essa oração deve ser repetida sempre que sentir ansiedade, desejo desordenado ou comportamento impulsivo surgindo. É como uma espada espiritual que corta os laços invisíveis que o inimigo tenta formar ao redor de você. É importante compreender que esse sinal é um estágio mais avançado da ação demoníaca. Aqui, o espírito da luxúria já não age, mas apenas dentro da alma, mas começa a influenciar o modo de vida. E é por isso que a vigilância deve ser redobrada. A boa notícia é que onde o pecado abunda, a graça superabunda. Deus não permite tentações maiores do que podemos suportar e nos dá sempre os meios para vencê-las. Antes de encerrarmos esse capítulo, lembre-se de uma frase forte de Padre Pio. O amor verdadeiro não aprisiona, ele eleva a alma até Deus. Se o seu amor está te arrastando para baixo, causando sofrimento, ciúme, controle ou dor, então não é amor, é prisão. E toda prisão pode ser quebrada pela oração, pela renúncia e pela fé. No próximo capítulo, vamos tratar de um dos sinais mais ignorados e ao mesmo tempo mais destrutivos: a incapacidade de manter relacionamentos duradouros por causa do uso e descarte emocional. É o quarto sinal do demônio da luxúria e nos revelará mais uma armadilha espiritual que precisa ser exposta e vencida. No capítulo anterior, falamos sobre como o comportamento obsessivo é um sinal claro da ação do demônio da luxúria, que transforma o amor em dependência e a presença do outro em obsessão. Agora, avançamos para um estágio ainda mais revelador dessa influência espiritual: o uso e descarte emocional das pessoas. Este é o quarto sinal, e talvez um dos mais perigosos, porque age de maneira quase normalizada em nossa sociedade. O espírito da luxúria, quando já conquistou espaço no coração, começa a distorcer os vínculos. A pessoa passa a enxergar os relacionamentos como meios para se satisfazer, e não como encontros sagrados entre almas. As conexões humanas são tratadas como objetos descartáveis. Hoje se ama, amanhã se esquece. Hoje se promete, amanhã se trai. A dignidade do outro deixa de ser prioridade. O que importa é o prazer momentâneo, a validação emocional, a excitação instantânea. Padre Pio dizia que o maior veneno do amor é a sua falsificação. E é exatamente isso que o demônio da luxúria faz. Falsifica os sentimentos, imita o amor, veste-se de ternura para atrair e depois abandona. A pessoa dominada por esse sinal passa a criar laços frágeis, baseados em emoção passageira, interesse físico ou necessidade momentânea. E quando esses laços não mais servem, são rompidos sem remorso. Esse comportamento revela uma frieza progressiva da alma. Os olhos já não enxergam o próximo como imagem e semelhança de Deus, mas como um bem de consumo emocional. A pessoa usa a outra para se sentir amada, desejada, valorizada, e depois a descarta quando já não serve mais. Isso pode
acontecer em relacionamentos amorosos, em amizades ou até mesmo dentro da própria família. E o pior, muitas vezes esse sinal vem disfarçado de liberdade. O espírito da luxúria é astuto. Ele sopra no ouvido da alma palavras como: você não tem culpa, está apenas seguindo seu coração. Você merece ser feliz, procure outro. Não se prenda a ninguém, explore suas opções. Tudo parece moderno, libertador, bonito. Mas por trás dessas palavras existe uma tática milenar de destruição dos afetos. Padre Pio, em suas confissões, relatava como muitos dos seus filhos espirituais chegavam a ele com corações quebrados por terem sido usados e abandonados. E também acolhia com firmeza aqueles que, ao perceberem o mal que haviam feito aos outros, vinham buscar perdão. Ele sabia que a libertação desse sinal exigia mais do que arrependimento superficial. Era necessário um profundo ato de reparação. E como combater esse sinal? Primeiro, com o reconhecimento. Admitir que em algum momento você se permitiu entrar em relacionamentos com intenções impuras, movido por desejo, carência, vaidade ou orgulho. Depois, com o arrependimento verdadeiro, aquele que não busca apenas alívio da culpa, mas deseja transformação real. E por fim, com a reparação. Buscar curar, sempre que possível, as feridas causadas, pedindo perdão e agindo com humildade. Vamos rezar juntos uma oração de reparação e libertação. Oração. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e arrependido. Sei que muitas vezes tratei pessoas como meios para satisfazer meus desejos, minha vaidade ou minha carência. Reconheço que feri corações, iludi sentimentos e me afastei do Teu mandamento maior, que é amar. Peço agora, com toda a sinceridade da minha alma, que me libertes do espírito de luxúria que distorce os meus relacionamentos. Cura em mim o hábito de usar e descartar. Ensina-me a amar com pureza, a me relacionar com respeito e a ver o outro com o Teu olhar. Se algum coração ferido passou pela minha vida, que ele seja curado em Teu nome. Dá-me um coração novo, Senhor. Um coração casto, livre e verdadeiro. Amém. Essa oração deve ser feita especialmente quando houver lembranças de relacionamentos passados em que o uso emocional tenha sido presente. Ela é um bálsamo de cura para o outro e para você mesmo. Lembre-se, esse sinal também pode se manifestar na forma de medo de se comprometer. A pessoa que já descartou ou foi descartada, muitas vezes, passa a evitar laços profundos, cria uma armadura emocional. Mas essa barreira não protege, ela aprisiona, e o inimigo se alegra quando a alma se isola. A cura passa também por reconstruir a confiança. Confiar em Deus, confiar no valor da castidade, confiar na possibilidade de viver relacionamentos santos e duradouros. Padre Pio sempre dizia que a confiança é a chave que abre todas as portas do coração de Deus. Confie que Ele é capaz de restaurar sua história afetiva, por mais machucada que ela esteja. Este sinal do uso e descarte é um dos que mais deixam marcas profundas na alma. Mas também é um dos que mais geram conversões sinceras quando enfrentado com verdade e fé. Porque quando o ser humano se dá conta de que feriu e que também foi ferido, ele se abre à graça do arrependimento que cura, transforma e renova. Estamos nos aproximando do final da nossa jornada. No próximo capítulo, vamos abordar o quinto e último sinal, o sentimento de vazio espiritual após o prazer. Ele é o que amarra todos os outros sinais em um ciclo de culpa, insatisfação e escuridão. E é também o momento em que a alma grita por libertação. Prepare seu coração, porque estamos entrando no ponto culminante da revelação sobre o espírito da luxúria e também na porta da libertação que Padre Pio nos ensina. Se você
Chegou até aqui, é sinal de que está buscando libertação, compreensão e, sobretudo, cura. E neste capítulo, vamos tocar na ferida mais profunda que o demônio da luxúria causa na alma, o vazio espiritual após o prazer. Você já reparou como depois de um momento de intensa satisfação física ou emocional, muitas vezes o que permanece não é paz, mas um incômodo interior? Uma espécie de silêncio escuro, um mal-estar que parece vir de dentro da alma. Esse é o quinto sinal, e talvez o mais doloroso: a insatisfação crônica, a sensação de que algo continua faltando, mesmo depois de alcançar o que se desejava. Padre Pio nos ensinava que o prazer, quando vivido fora da vontade de Deus, é como uma fogueira de palha. Esquenta no início, mas logo se apaga e deixa apenas cinzas. E essas cinzas são o que muitos carregam dentro de si. Lembranças de prazeres vazios, arrependimentos silenciosos, um grito abafado de alma clamando por algo que a carne jamais poderá oferecer. O demônio da luxúria age como um vendedor mentiroso. Promete prazer eterno, satisfação plena, amor intenso, mas entrega apenas o instante, seguido de vazio, culpa e tristeza. Ele alimenta a ilusão de que dessa vez será diferente, e a pessoa entra num ciclo de repetição. Busca prazer, sente euforia, depois culpa, então tenta de novo, e o ciclo recomeça. Essa é a prisão espiritual mais cruel, porque muitas vezes é silenciosa. A alma vai murchando devagar, como uma flor que não recebe água. Por fora, tudo pode parecer normal. A pessoa continua rindo, se divertindo, vivendo, mas por dentro algo foi se perdendo. A leveza, a alegria, a paz. Padre Pio alertava: a paz interior é sinal da presença de Deus. E a inquietação constante é sinal de que a alma está se afastando. Quando o prazer que você busca não traz paz duradoura, mas inquietação constante, é porque o espírito da luxúria tomou o lugar da verdadeira alegria. E ele nunca vai preencher o que você realmente busca: amor verdadeiro, comunhão espiritual, plenitude interior. É nesse ponto que muitos chegam ao fundo do poço espiritual. E é aí que pode nascer a salvação. Porque quando a alma reconhece seu vazio, ela se abre para ser preenchida por Deus. O problema é quando se insiste em continuar buscando em lugares errados, quando se tenta compensar a ausência de Deus com excesso de prazeres, e isso nunca funciona. Neste momento, é hora de fazer uma pausa e uma oração profunda. Uma oração de reconhecimento, de entrega e de abertura total para a cura. Oração: Senhor meu Deus, eu reconheço agora que tenho buscado saciar minha alma com prazeres que não vêm de Ti. Sinto o vazio que ficou após tantas promessas não cumpridas, após tantas entregas que não trouxeram paz. Confesso que muitas vezes ignorei Teu chamado, preferi os caminhos do mundo, mas hoje volto a Ti. Peço com humildade e confiança que preencha o vazio dentro de mim com Tua presença. Liberta-me do ciclo da culpa, do prazer vazio, do arrependimento sem transformação. Enche-me de Tua alegria, de Tua graça, de Teu Espírito Santo. Dá-me um coração novo que encontra prazer somente em fazer a Tua vontade. Amém. Essa oração é um marco. Ela pode ser repetida sempre que você se sentir esvaziado, mesmo após aquilo que o mundo diz ser realização. Ela é como um bálsamo que começa a restaurar a alma por dentro. E aqui está a boa notícia: Deus não abandona a alma ferida. Mesmo quando nos distanciamos, mesmo quando caímos no pecado repetidas vezes, Ele continua ali, esperando. Ele é paciente, misericordioso, pronto para transformar tudo, absolutamente tudo. Padre Pio dizia que uma alma que se reconhece pecadora já está a caminho da salvação. Ou seja, o mais importante não é nunca ter errado, mas não desistir de buscar o caminho certo.
E se você sente esse vazio, saiba, é o Espírito Santo te mostrando que há mais. Que você não nasceu para esse ciclo de frustração, mas para uma vida plena e cheia de significado. Nos próximos capítulos, vamos começar a falar sobre como se libertar desse espírito. Já identificamos os 5 sinais principais. Agora é hora de aprender como, pela oração, pela graça e pela decisão pessoal, podemos romper com a influência do demônio da luxúria e caminhar para a liberdade. A transição é clara, do reconhecimento à libertação. Você está pronto para essa próxima etapa? Com os 5 sinais do demônio da luxúria identificados, é hora de entender como romper com essa influência destrutiva e buscar a verdadeira liberdade espiritual. Este capítulo é sobre as ferramentas de combate espiritual que Padre Pio nos deixou, começando pela oração de libertação e, em seguida, os primeiros passos para um rompimento real com os laços do espírito da luxúria. A primeira coisa que você deve entender é que a batalha contra o mal nunca é apenas externa, mas começa dentro de cada um de nós. Como diz São Paulo em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos céus. Portanto, a guerra contra o demônio da luxúria deve ser travada em nosso interior, com a ajuda das armas da fé, da oração, da penitência e da graça de Deus. Padre Pio sempre recomendava que, para quem estava lutando contra a tentação e a opressão espiritual, a oração deveria ser uma das armas principais. Ele dizia que não há nenhum mal que não possa ser vencido através da oração sincera e perseverante. E, nesse sentido, a oração de libertação é fundamental para nos afastarmos do espírito da luxúria e buscar a verdadeira paz e castidade de coração. Aqui está uma oração de libertação que você pode começar a usar agora mesmo. Oração de libertação. Senhor Jesus Cristo, Tu que és o meu Salvador e Libertador, venho até Ti, reconhecendo a minha fragilidade e os erros que cometi ao me deixar seduzir pela luxúria. Sei que só Tu tens o poder de me libertar de toda a opressão e de me curar das feridas que esse espírito causou em minha alma. Peço-te agora com todo o fervor que quebrantem as correntes da luxúria e me concedas a pureza de coração. Liberta-me de todo desejo impuro, de toda busca egoísta de prazer. Envia o teu Santo Espírito para preencher meu coração com tua paz, tua sabedoria e teu amor. Quero ser livre para te amar, para servir aos outros e para viver a minha vida conforme a tua vontade. Com fé, coloco-me diante de Ti, entregando as minhas fraquezas e clamando por Tua misericórdia. Em Teu nome, eu sou livre. Amém. Essa oração deve ser recitada diariamente, especialmente nos momentos de tentação. A força dessa oração está no fato de que ela pede diretamente a intervenção de Deus para remover o mal e permitir a cura do espírito. A chave está na confiança. Padre Pio sempre dizia que a oração deveria ser feita com fé inabalável, pois quando oramos com fé, Deus sempre responde, e sua resposta é sempre para o bem da nossa alma. Agora que você tem a oração de libertação, é hora de dar os primeiros passos para se libertar do espírito da luxúria. Esses passos não são fáceis e exigem um compromisso contínuo com a transformação interior. Abaixo estão os primeiros passos que você pode dar para romper com a influência desse espírito maligno. O primeiro passo fundamental para a libertação é a renúncia. Isso significa renunciar conscientemente a tudo o que está ligado ao espírito da luxúria em sua vida, seja a pornografia, relacionamentos tóxicos, pensamentos impuros ou atitudes egoístas.
Padre Pio, frequentemente, orientava seus filhos espirituais a tomar uma decisão firme de romper com o pecado e com tudo o que o alimenta. Esse é o momento de fazer um pacto com Deus. Senhor, eu renuncio a esse mal e ao que ele representa em minha vida. A confissão é uma das maiores fontes de libertação que temos na igreja. Padre Pio confessava milhares de pessoas, ajudando-as a encontrar a paz e o perdão de Deus. A confissão é um meio de romper com o passado e começar uma nova vida. Se você cometeu pecados relacionados à luxúria, a confissão é um passo essencial para a cura. Não tenha medo de se abrir e colocar diante de Deus as suas fraquezas. Ele já sabe e ele te oferece o perdão. Como diz Padre Pio, o confessor é um médico da alma e a confissão é o remédio que cura. O arrependimento verdadeiro é a chave para a conversão. Não basta se arrepender das ações, mas é necessário um desejo genuíno de mudar. Padre Pio ensinava que a conversão é um processo contínuo, não uma única ação. Ela exige vigilância constante e a disposição de abandonar os hábitos que nos afastam de Deus. Isso inclui evitar situações que alimentem o desejo impuro e buscar práticas que purifiquem a mente e o coração, como a oração diária, a meditação da palavra de Deus e o jejum. A castidade não se resume à abstinência sexual, mas à pureza de coração. Para romper com o espírito da luxúria, é necessário buscar a pureza em todos os aspectos da vida. Isso envolve o controle dos pensamentos e desejos, evitando conteúdos, pessoas ou ambientes que promovam a impureza. Padre Pio sempre insistia na necessidade de viver a castidade não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e mentalmente, criando um espaço onde Deus pode habitar plenamente. A vida de oração diária, a participação na Santa Missa e a meditação constante sobre as Escrituras são vitais para quem deseja se libertar do espírito da luxúria. Como nos ensinava Padre Pio, quem ora não teme o mal, pois Deus é a sua força. Manter uma vida espiritual sólida é o antídoto contra qualquer forma de tentação. Não basta orar de vez em quando. É necessário que a oração se torne uma parte essencial do seu dia. Ao dar esses primeiros passos, você pode sentir que está caminhando para fora das trevas. E é verdade. A libertação é um processo, mas é um processo que, com fé e perseverança, leva à vitória. Padre Pio acreditava profundamente na capacidade de Deus de restaurar qualquer alma, não importa o quão afastada estivesse. Deus não apenas te oferece perdão, mas também te oferece uma vida nova. Com Ele, todas as coisas são possíveis. Assim como Ele curou as almas de Padre Pio, Ele também pode curar a sua. A liberdade é sua, basta querer e buscar com todo o coração. A libertação espiritual de qualquer vício, incluindo o espírito da luxúria, é um processo que requer não apenas esforço individual, mas também apoio e fortalecimento da comunidade de fé. Neste capítulo, vamos explorar como a igreja, os grupos de oração e a comunhão com os irmãos em Cristo são essenciais para a cura e o rompimento definitivo com o mal. Padre Pio sabia que, por mais intensa e fervorosa que fosse a oração pessoal, a força espiritual da comunidade não pode ser subestimada. Ele sempre incentivou seus filhos espirituais a buscar e a viver a vida em comunidade, pois sabia que o corpo de Cristo, a Igreja, é um meio de graça divino, onde as almas podem se fortalecer e, principalmente, onde a intercessão mútua torna-se uma poderosa arma contra as tentações. A primeira coisa que devemos entender sobre a comunidade é que a Igreja não é um lugar apenas para momentos de celebração, mas um campo de batalha espiritual. Quando nos unimos em oração, como nos ensina a palavra de Deus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus 18:20.
A força que vem dessa unidade é impressionante e nos dá a capacidade de resistir às forças do mal, inclusive à luxúria. Por isso, o primeiro passo para fortalecer sua jornada de libertação é integrar-se mais profundamente à vida da Igreja. Participar da Santa Missa regularmente, não apenas como um espectador, mas como um participante ativo, recebendo o corpo de Cristo e buscando a renovação espiritual a cada Eucaristia. A Eucaristia é uma fonte de graça poderosa que purifica, fortalece e nos dá as forças necessárias para vencer os ataques do demônio. Além de participar da missa, outra prática essencial para a libertação espiritual é o envolvimento com grupos de oração. Padre Pio sempre incentivou seus filhos espirituais a se unir a grupos de oração e a formar comunidades de fé que pudessem se apoiar uns aos outros nas batalhas espirituais. Os grupos de oração têm um poder imenso, pois quando oramos uns pelos outros, nos tornamos canais de graça para aqueles que estão em necessidade. Oração comunitária, especialmente a intercessão, é um dos meios mais poderosos para vencer a tentação. Em 1 João 514:15, a palavra de Deus nos ensina que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Os outros membros do grupo, ao orar por você, podem interceder para que Deus derrame suas bênçãos e libertações sobre a sua vida. Quando você se une a outros que também buscam a purificação e a santidade, o poder de Deus se torna mais visível em sua vida. Padre Pio, que foi um grande confessor, sempre enfatizou a importância da confissão frequente como um meio de cura espiritual. Ele dizia que a confissão é o maior dos remédios espirituais. Quando você se envolve com a comunidade de fé, você não está apenas recebendo apoio através da oração, você também está se permitindo ser curado. Por meio dos sacramentos, ao confessar-se, você coloca sua vida diante de Deus e se permite ser purificado pelo seu perdão. Esse processo de confissão ajuda a interromper os ciclos viciosos da luxúria, pois a pessoa, ao se abrir sobre suas fraquezas, encontra não só o perdão, mas também a oportunidade de recomeçar e de caminhar com a ajuda do Espírito Santo. A confissão não é apenas uma ação individual, mas também uma forma de receber o apoio da Igreja. O sacerdote, agindo em nome de Cristo, não apenas perdoa os pecados, mas também oferece orientações espirituais e apoio pastoral para ajudar a pessoa a se manter firme na luta contra a tentação. Em sua vida, Padre Pio enfatizou a importância de viver cercado de pessoas que também buscam a santidade. Diga-me com quem andas, e te direi quem és, dizia ele. Quando você se junta a uma comunidade que caminha em direção à santidade, fica mais fácil se manter firme no propósito de pureza e castidade. A Bíblia nos lembra da importância de se afastar de más companhias. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 1533. Ter pessoas ao seu redor que estão firmemente enraizadas na fé ajuda a fortalecer o seu compromisso com Deus. Essas pessoas, unidas pela oração, pela adoração e pela busca pela santidade, se tornam uma fortaleza espiritual, ajudando a combater qualquer tipo de tentação, incluindo a luxúria. Padre Pio, ao aconselhar as pessoas, sempre mostrava uma imensa compaixão e compreensão pelas fraquezas humanas. Ele nunca julgava, mas sempre apontava o caminho da cura. Esse exemplo de compaixão é fundamental para a comunidade de fé. Quando você busca apoio, é importante que esse apoio venha de pessoas que não te julguem, mas que te ofereçam um espaço de cura e oração. Se você estiver lutando contra a luxúria ou qualquer outro vício, procurar um conselheiro espiritual ou um diretor espiritual pode ser um grande passo.
Esses guias espirituais têm a experiência e o discernimento necessários para ajudá-lo a caminhar em direção à liberdade. Eles podem orar com você, ajudá-lo a compreender melhor as tentações que você enfrenta e oferecer orientação prática para vencer os obstáculos espirituais. Quando um grupo de pessoas se une para orar, há uma força sobrenatural que se manifesta. Padre Pio sabia disso muito bem e sempre dizia: onde houver oração, lá estará Deus. O poder da oração coletiva pode ser crucial para o rompimento dos laços espirituais. Portanto, ao se unir a um grupo de oração ou até mesmo formar um pequeno círculo de amigos para a intercessão, você estará criando uma rede de apoio espiritual que será uma ajuda imensa em sua jornada de libertação. Por fim, a comunidade de fé serve como um refúgio e uma fortaleza contra os ataques espirituais. O mundo nos oferece muitas tentações, mas a Igreja, com todos os seus membros e sacramentos, é um porto seguro. Padre Pio sabia que o demônio muitas vezes usa o isolamento para atacar as almas, fazendo-as se sentir sozinhas e indefesas. Mas a Igreja, unida em oração e ação, é um antídoto contra essa solidão. Quando você se sente fraco, é na comunidade que você encontrará força. Quando você se sente perdido, é na Igreja que você encontrará a orientação de Deus. E quando você se sente tentado, é na oração comunitária que você encontrará a paz que vem de Deus. Agora que exploramos como a comunidade de fé é essencial para a libertação, é hora de refletir sobre como você pode integrar essas práticas em sua vida. No próximo capítulo, falaremos sobre a importância do jejum e da penitência como meios adicionais de libertação. O jejum e a penitência são duas práticas espirituais profundamente enraizadas no ensinamento cristão. Padre Pio sabia do poder transformador dessas disciplinas, especialmente quando se tratava de lutar contra vícios e tentações. Neste capítulo, vamos explorar como o jejum e a penitência podem ser poderosas armas contra o espírito da luxúria, purificando a alma e fortalecendo o corpo espiritual. Jejuar não é uma prática apenas de mortificação física, mas uma forma de purificação espiritual. Jesus, em seu ministério, ensinou a importância do jejum como um meio de fortalecer o espírito e aproximar-se mais de Deus. Em Mateus 6, 16, 18, ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para mostrar aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O jejum é uma prática que ajuda a quebrar os laços com as paixões da carne. No caso do espírito da luxúria, o jejum age diretamente sobre os desejos carnais, enfraquecendo o controle que o corpo tem sobre a alma. A luxúria muitas vezes surge de um desejo desenfreado pelos prazeres sensoriais, e o jejum, ao privar o corpo de suas necessidades, ensina à alma a importância da renúncia e da dependência de Deus. Padre Pio jejuava. Com frequência, incentivava seus filhos espirituais a adotar esta prática. Ele sabia que o jejum não é apenas um sacrifício físico, mas uma disciplina espiritual que fortalece a alma, permitindo que o indivíduo resista à tentação e viva em maior conformidade com a vontade de Deus. Ao praticar o jejum, a pessoa se coloca em um estado de humildade, reconhecendo que o corpo não é senhor, mas servo da alma. A penitência é uma forma de tornar a vida mais conformada à vontade de Deus, ao oferecer sacrifícios voluntários em oração. Padre Pio frequentemente falava sobre a importância da penitência como meio de purificação.
Ele entendia que, ao realizar penitências, a pessoa pode se aproximar mais de Deus e ser fortalecida na luta contra as tentações do mal. Em suas cartas, Padre Pio escrevia: "A penitência é o melhor remédio para a alma. O remédio amargo traz uma cura duradoura." E essa cura que ele mencionava é justamente a libertação da escravidão do pecado, inclusive o pecado da luxúria. A penitência, que pode envolver desde pequenas abstenções até práticas mais rigorosas, ajuda a enfraquecer o poder do pecado sobre o indivíduo e abre o caminho para a ação do Espírito Santo. Para aqueles que enfrentam a luxúria, a penitência é uma chave importante. Isso pode envolver a prática de abstinência sexual fora do matrimônio, mas também a abstinência de outros prazeres carnais que alimentam os desejos desordenados. Não se trata apenas de privar-se fisicamente, mas de se afastar da busca constante por gratificação imediata para que a alma se possa focar no que é eterno e espiritual. A prática do jejum e da penitência trabalha de forma integrada para promover a pureza de coração e corpo. Enquanto o jejum enfraquece os desejos da carne, a penitência purifica a alma, tornando-a mais receptiva às graças de Deus. Quando ambos são praticados com sinceridade e devoção, tornam-se uma forma eficaz de combate à luxúria. Padre Pio sabia que a luta contra a luxúria não era algo que pudesse ser vencido com facilidade. Ele chamava a atenção para a importância de, ao enfrentar essas tentações, confiar nas armas espirituais que Deus nos dá. O jejum e a penitência são fundamentais nesse processo. É interessante notar que o jejum e a penitência não devem ser vistos como punições, mas como caminhos para a verdadeira liberdade. Ao oferecer esses sacrifícios, a pessoa é libertada das amarras do pecado e encontra a verdadeira alegria em servir a Deus. Além disso, Padre Pio nos lembra que a penitência não se resume à privação, mas também ao aumento da devoção, oração e caridade. Ele dizia que, além de fazer penitência, devemos buscar sempre o bem do próximo, praticando as virtudes de generosidade e compaixão. Na vida cristã, o jejum e a penitência não são práticas isoladas, mas fazem parte de um estilo de vida dedicado a Deus. Eles nos ajudam a viver de maneira mais disciplinada, a resistir às tentações do mundo e a seguir o exemplo de Cristo, que jejuou no deserto e se ofereceu como sacrifício por nós. Para aqueles que lutam contra a luxúria, essas práticas tornam-se essenciais. O jejum não só ajuda a dominar os desejos carnais, mas também abre um espaço para uma maior intimidade com Deus. Durante o jejum, a pessoa se aproxima de Deus por meio da oração e da reflexão, buscando a força necessária para vencer as tentações. A penitência, por sua vez, ajuda a transformar a vida espiritual, oferecendo os sacrifícios como uma forma de renovação interior. Agora que vimos a importância do jejum e da penitência, é fundamental entender como incorporar essas práticas no cotidiano. Não se trata de fazer jejuns longos ou penitências extremas, mas de viver de forma disciplinada e focada nas necessidades espirituais. Pequenos sacrifícios diários, como jejuar de certos alimentos ou realizar algum ato de caridade, podem ser formas poderosas de purificação e de resistência às tentações. Padre Pio nos ensina que cada sacrifício, por menor que seja, tem um valor infinito quando oferecido a Deus com amor e sinceridade. Ele sempre enfatizou que devemos buscar a Deus em tudo o que fazemos, e isso inclui nossas práticas de jejum e penitência. Quando fazemos esses atos de maneira alegre e cheia de fé, eles se tornam fontes de grandes bênçãos e libertação. O jejum e a penitência devem ser vistos como um caminho de cura. Padre Pio
Acreditava que, ao oferecer esses sacrifícios, a pessoa se aproximava de Deus e experimentava uma profunda purificação espiritual. Eles não são um fim em si mesmos, mas meios para alcançar uma maior santidade e liberdade. Assim, ao iniciar ou continuar sua jornada de libertação do espírito da luxúria, lembre-se de que o jejum e a penitência são recursos divinos que podem ajudá-lo a vencer qualquer tentação e a viver uma vida de pureza e santidade. São práticas que nos moldam à imagem de Cristo, que por sua própria morte e ressurreição nos abriu o caminho para a verdadeira liberdade. A meditação nas Escrituras Sagradas é uma das práticas mais poderosas que um cristão pode adotar para fortalecer a alma e resistir às tentações, incluindo o espírito da luxúria. A palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de penetrar até o fundo do coração, discernindo intenções e motivações. Hebreus 4:12. Padre Pio acreditava que, ao meditar nas Escrituras, o cristão encontra força e clareza para combater os vícios e as tentações do mundo. Neste capítulo, vamos explorar como a meditação nas Escrituras pode ser uma armadura espiritual contra a luxúria. As Escrituras Sagradas são a revelação divina que nos ensina como viver de acordo com a vontade de Deus. Elas contêm palavras de vida eterna que alimentam o espírito e guiam os fiéis no caminho da santidade. Jesus, ao ser tentado pelo diabo no deserto, usou as Escrituras para se defender da tentação. Mateus 41:11. Ele respondeu a cada tentação do diabo com a palavra de Deus, demonstrando que as Escrituras são a chave para vencer as tentações espirituais. Padre Pio também fazia uso constante das Escrituras, não apenas em sua vida de oração, mas também como fonte de força em momentos de provação. Ele ensinava que meditar nas Escrituras não é apenas ler as palavras, mas permitir que elas penetrem no coração e moldem a vida do cristão. A palavra de Deus tem o poder de transformar a mente e o coração, ajudando a pessoa a ver o mundo e a si mesma sob uma nova perspectiva, a perspectiva divina. A luxúria é uma das tentações mais prevalentes que os cristãos enfrentam no mundo moderno. Ela está intimamente ligada aos desejos da carne e muitas vezes nos distrai de nossa verdadeira vocação espiritual. No entanto, a meditação nas Escrituras pode ajudar a combater a luxúria, pois as palavras de Deus apontam para um caminho de pureza e santidade. Quando meditamos em passagens como 1 Coríntios 6, 18, 20, que nos exorta a fugir da imoralidade sexual e lembrar que nossos corpos são templos do Espírito Santo, somos lembrados da nossa dignidade como filhos de Deus. A meditação diária nessas palavras nos fortalece espiritualmente, tornando-nos mais conscientes de como nossos atos e pensamentos afetam nossa relação com Deus. Padre Pio frequentemente aconselhava seus filhos espirituais a se imergirem na palavra de Deus, especialmente quando enfrentavam tentações. Ele sabia que, ao meditar sobre as Escrituras, a pessoa começava a se ver à luz da verdade divina, o que ajudava a enfraquecer as tentações carnais. Meditar nas Escrituras torna-se um escudo protetor que nos impede de ceder aos desejos egoístas e nos conduz para uma vida de pureza. Embora todas as Escrituras sejam valiosas, existem passagens específicas que são particularmente úteis no combate à luxúria. O Novo Testamento, especialmente, contém muitas instruções práticas sobre como viver uma vida de pureza e santidade. Em 1 Tessalonicenses 43:5, Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira santa e honrosa, evitando a imoralidade sexual. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu
corpo em santidade e honra. Além disso, passagens como Filipenses 48, que nos ensina a focar nas coisas que são puras, justas, amáveis e dignas de louvor, nos ajudam a cultivar pensamentos e atitudes de pureza. Ao meditar nessas escrituras, somos incentivados a renovar nossas mentes, afastando-nos das tentações que alimentam os desejos impuros. Padre Pio, como homem profundamente enraizado na oração, também reconhecia a importância da palavra de Deus na luta contra os vícios. Ele sabia que, quando a mente e o coração estavam preenchidos com as verdades das Escrituras, havia menos espaço para a tentação. A meditação nas Escrituras é, portanto, um ato de resistência ativa contra as tentações do mal. Meditar nas Escrituras não se trata apenas de ler passagens de forma mecânica, mas de orar com elas. Padre Pio ensinava que a verdadeira meditação envolve uma conversa íntima com Deus, permitindo que sua palavra nos fale diretamente ao coração. O ato de orar com as Escrituras permite que a pessoa internalize as verdades divinas e experimente uma transformação espiritual profunda. A oração e a meditação das Escrituras devem ser feitas com um espírito de humildade, abrindo-se para a ação do Espírito Santo. À medida que oramos e meditamos, Deus nos ilumina, revelando aspectos de nossas vidas que precisam ser transformados. Quando nos deparamos com a tentação da luxúria, a oração com as Escrituras nos ajuda a focar nossa mente e coração naquilo que é puro e santo, afastando as distrações mundanas e permitindo que Deus nos fortifique. Padre Pio aconselhava seus filhos espirituais a não apenas orar, mas a permitir que a palavra de Deus fosse um guia para suas ações diárias. Ele sabia que a meditação das Escrituras e a oração contínua eram essenciais para a cura espiritual e para resistir às tentações que ameaçam nos desviar da vontade de Deus. A meditação nas Escrituras deve ser uma prática constante, não algo feito esporadicamente. Padre Pio sabia que a luta espiritual é contínua e que precisamos estar sempre vigilantes. A prática diária de meditação nas Escrituras fortalece a alma e a prepara para enfrentar as dificuldades da vida. É importante lembrar que a meditação não deve ser vista como uma tarefa difícil, mas como um tempo precioso de comunhão com Deus. Como diz o Salmo 1, 2, 3. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e a sua folhagem não murcha. Tudo o que fizer prosperará. Quando meditamos constantemente na palavra de Deus, nossa vida espiritual se torna frutífera e forte, capaz de resistir a qualquer tentação. Meditar nas Escrituras é uma ferramenta poderosa para aqueles que lutam contra o espírito da luxúria. A palavra de Deus tem o poder de iluminar o caminho, fortalecer o espírito e purificar o coração. Quando incorporamos a meditação nas Escrituras em nossa vida diária, nos tornamos mais resistentes às tentações do mundo e mais próximos de Deus. Padre Pio, em sua vida e ensinamentos, sempre ressaltou a importância de viver pela palavra de Deus. Ele sabia que a meditação nas Escrituras não apenas fortalece a alma, mas a transforma, moldando-a para se tornar mais semelhante a Cristo. Ao seguir seu exemplo e mergulhar na palavra de Deus, podemos encontrar a força necessária para vencer a tentação da luxúria e viver uma vida de pureza e santidade. Por isso, se você sente que está em constante batalha contra a luxúria, não lute com as mãos vazias. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e mergulhe na palavra que liberta, cura e transforma. Não importa onde você esteja ou o que tenha feito, Deus quer falar com você através das Escrituras.
Elas são mais do que palavras, são armas espirituais, escudo para a mente e remédio para o coração. Comece hoje mesmo. Separe alguns minutos, feche os olhos, ore, leia e deixe o Espírito Santo agir. Você verá que, dia após dia, a tentação perde a força e a paz de Deus começa a reinar. A vitória começa na mente, e a mente renovada pela palavra se torna invencível.